noite a todos, amigos, amigas. Aqui estamos em mais um programa da série Saúde Integral. Este é o último programa do ano de 2020 e vamos conversar algumas coisas a respeito de como nós vivenciamos esse ano que está se findando e abrir perspectivas para o próximo ano que está chegando. Em primeiro lugar, eu gostaria de assinalar que desde o início dos tempos, o ser humano ele funciona de alguma maneira através de rituais, através de festividades, de solenidades. Então, desde os primórdios, quando o homem iniciou o ciclo da agricultura, eram realizadas em determinadas épocas do ano festividades para pedir auxílio, proteção para os deuses da fartura, para que no ano seguinte houvesse uma colheita farta. Então, sempre o ser humano se baseou em rituais. E isso veio para a sociedade moderna com os rituais do batismo, o casamento, a solenidade fúnebre. Tudo é marcado por rituais. E a passagem de um ano para outro também é marcada por rituais. Então a gente vê aquelas crendices de pular 7 ondas, de comer lentilha, de comer romã, enfim, uma série de recomendações para que o ano seja proveitoso para nós, não é? Mas na realidade, se formos analisar friamente, nada muda quando passamos do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. É apenas a virada da folhinha, não é mesmo? Mas dentro do psiquismo da humanidade, nós imaginamos que estamos diante de uma nova etapa, de um novo tempo, e que podemos, nesse novo tempo, fazer coisas diferentes do que fizemos na etapa anterior. E aí surgem as célebres promessas de fim de ano, né? No próximo ano eu vou fazer ginástica, no próximo ano eu vou concluir aquela tarefa, no próximo ano eu vou deixar de fumar, no próximo ano eu vou emagrecer, e tantas e tantas e tantas promessas que se mostram efêmeras, pois após o primeiro mês, com certeza, a maioria dessas promessas já está esquecida no fundo do baú da nossa memória. Então, vamos entender, não é, que realmente a mudança de um ano não tem um significado a não ser que nós, interiormente, possamos lhe atribuir um significado de mudança, de virada, de tomada de consciência, porque esse é o nosso propósito, não é? Dentro do escopo do nosso programa, que é a obtenção da saúde integral, nós vamos ver que todos nós somos espíritos em evolução, alguns mais à frente, outros mais ainda na retaguarda, mas todos estamos num processo evolutivo. Cada experiência que acontece em nossa vida pode ser um aprendizado rico ou um aprendizado desperdiçado, dependendo do nosso poder de escolha, da maneira pela qual nós vemos aquela situação. Então, todos nós trazemos, ao encarnar,
um projeto de vida, não é? Um propósito. Esse propósito é essencialmente espiritual. Por quê? Qual é a função da encarnação? É permitir que num corpo físico nós possamos nos relacionarmos uns com os outros e aprendermos algumas coisas que ainda estão deficientes no nosso arquivo espiritual. Então, com o auxílio dos nossos mentores, dos espíritos de luz, nós traçamos um minucioso planejamento para executar com êxito as metas a serem alcançadas. Essas metas são estudadas e são dosadas de acordo com a nossa capacidade de enfrentarmos. Seria desaconselhável que nós tivéssemos que aprender, retificar tudo de uma só vez. O que acontece é que temos que eleger metas nesse planejamento. E mesmo assim, ao encarnarmos, nós nos esquecemos desses objetivos, nos esquecemos do propósito da nossa alma. E muitas vezes, como crianças distraídas numa escola primária, nós nos perdemos dos nossos objetivos e ficamos no recreio brincando, sem prestar atenção às aulas que nos são dadas. Aí no final da série, no final da nossa vida, nós vamos ver que muito pouco realizamos daquilo que projetamos antes de encarnar. E aí o que acontece? É como se repetíssemos de ano, e aí vamos ter que reencarnar novamente com o objetivo de recapitular tudo aquilo que precisávamos e não conseguimos, tá? Então, é importante nós entendermos que nós temos uma dupla natureza. A primeira natureza é a nossa natureza real, concreta, que é a natureza espiritual, na medida que somos espíritos. E a segunda natureza é a nossa natureza material, na medida em que somos espíritos que estamos transitoriamente encarcerados num corpo físico, tá? Então, somos submetidos a estímulos de ordem material que fazem com que muitas vezes nós esqueçamos os verdadeiros objetivos, os verdadeiros propósitos da nossa alma. E assim é, principalmente nas últimas décadas, em que o materialismo alcançou níveis fantásticos, em que a sociedade humana entronizou o dinheiro como o Deus máximo a ser conseguido, nós vimos que a sociedade de consumo, ela distorce as finalidades da nossa existência. Não que a gente não deva ocupar-se de um progresso material. Lógico que devemos. Lógico que nós devemos lutar por ter uma condição material melhor, por ter um carro melhor, por ter um cargo no nosso serviço, por desempenharmos bem as tarefas. Enfim, tudo isso faz parte das nossas necessidades e das nossas ambições materiais. Entretanto, o que acontece é que nós invertemos as prioridades. Nós, muitas vezes, gastamos a maior parte do nosso tempo buscando necessidades supérfluas,
que são impostas sutilmente por esta sociedade de consumo. Então, muitas vezes, trabalhamos em demasia, fazemos horas extras, ficamos distanciados da nossa família, dos nossos filhos, para ganharmos um dinheiro extra e com isso conseguirmos mais coisas. Muitas vezes temos um aparelho celular, por exemplo, que tem 2 anos de funcionamento, ainda está bom, mas iludidos e fascinados pela propaganda, pela mídia, nós somos levados a comprar um telefone novo. Por quê? O nosso já está velho, já está obsoleto, com 2 anos apenas. Para vocês terem uma ideia, no Japão, as pessoas trocam de computador a cada 5 meses. Jogam o computador velho no lixo e compram um novo computador. Por quê? Porque a sociedade capitalista, a sociedade consumista é voraz. Ela quer que nós estejamos sempre a consumir, consumir, consumir e consumir. E com isso nós vamos nos desviando dos nossos objetivos, tá? E muitas vezes nós somos estimulados a um outro processo que é muito doentio, que é a competição desmedida, a competição nociva, patológica, aonde nós esquecemos todo e qualquer processo ético e passamos por cima do nosso semelhante, desde que isso nos traga uma promoção, desde que isso nos traga mais dinheiro, uma condição melhor, mais status. Então, percebam, este é o clima que nós vivíamos há algumas décadas atrás e cada vez mais se intensificando. As redes sociais foram um avanço enorme, possibilitando a comunicação, a instantaneidade da informação no seu aspecto positivo. Mas o que nós fizemos? Nós usamos as redes sociais num processo narcisista, tentando mostrar as fotos das férias nas praias do Caribe, tentando mostrar a festa bonita que realizamos na nossa casa, tentando mostrar uma falsa ilusão de que estamos permanentemente a sorrir, permanentemente felizes, que a vida é cor-de-rosa, que não existe nada de obstáculos. Isso é a enganação da mídia, isto é, a ilusão das redes sociais. E nós estávamos envolvidos completamente nesse clima, estávamos inebriados por esse consumo desenfreado, até que, em fevereiro de 2020, deste ano, surgiu um pequeno vírus e nos colocou numa posição totalmente isolada. Através da pandemia, nós tivemos que radicalmente parar com esse ritmo frenético, com esse ritmo louco que nós estávamos e olhar para nós. E isso fez uma diferença danada. Por quê? Porque muitos de nós, em princípio, achávamos que em 1 mês, 2, tudo isso passaria e voltaríamos à vida normal de consumo, de competição, de desigualdade, mas isso não aconteceu. Permanecemos no isolamento, no afastamento social, e isso foi fazendo com que consequências interessantes acontecessem na vida de todas as pessoas.
A primeira delas foi o aumento da ansiedade, porque estar preso dentro da própria casa é como se fôssemos um pássaro habituado a voar que de repente se vê preso dentro das paredes de uma gaiola. Assim foi com cada um de nós. Isso gerou uma ansiedade, tá? Da gente querer sair, da gente querer se comunicar. Inicialmente nos comunicávamos pelo computador, pelo celular, pelo WhatsApp, mas isso em pouco tempo se mostrou ineficaz, porque a ânsia de liberdade falava mais alto. Tanto assim é que agora, vejam vocês, não é? Com a chegada das primeiras notícias da vacina, muitos indivíduos, muitas pessoas acharam que a pandemia já foi embora, que tudo já passou e que podemos nos aglomerar, podemos festejar, podemos estar em grupos com a velha alegria de sempre. O que é um perigoso engano, porque a pandemia ainda não passou e o processo de imunização vai demorar alguns meses, talvez mais de um ano, para que toda a população possa ter sido vacinada. Então, esse foi a primeira consequência. A segunda consequência foi o aumento do atrito entre os elementos da família. Por quê? Muitas vezes nós tínhamos esses atritos que eram dirimidos pelos intervalos que passávamos fora de casa. Então, se eu tinha uma dificuldade com a minha mulher, essa dificuldade diminuía porque eu ia para o trabalho, eu convivia com os meus amigos e aquilo não era tão impactante. E, de repente, eu sou obrigado pelo vírus a ficar internado numa convivência diurna com a minha mulher. E isso vai aflorar, vai recrudescer essas dificuldades. E muitas vezes nós observamos muitas famílias se desestruturando, a violência doméstica aumentando por conta desse isolamento na pandemia, tá? Agora, outro aspecto que também aconteceu foi a oportunidade que nós tivemos de parar e olhar para dentro de nós mesmos. Essa foi uma grande oportunidade. Por quê? Na maior parte das vezes, nós vivíamos entretidos com os afazeres do cotidiano. Então, não tínhamos lá muito tempo para olhar para dentro de nós mesmos. Só que, de repente, nós ganhamos todo o tempo do mundo e tivemos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos. E, a partir disso, nós começamos a verificar as sombras que ainda assolam a nossa personalidade. E isso nos incomodou bastante, porque na maioria das vezes nós não sabíamos como trabalhar essas dificuldades. E aí vinha a irritação, vinha a impaciência, vinha a ansiedade. Em algumas pessoas mais predispostas vinham a depressão, o pessimismo. Muitos irmãos nossos acabaram, inclusive, terminando com a própria vida, sem esperanças de ver uma saída, uma luz no fim do túnel. Então, tudo isso, neste ano que passou, foi um ano diferente que fez com que nós puséssemos o pé no freio e olhássemos para a nossa vida. Por quê? Até então, nós vivíamos, como diria, no piloto automático. Nós não tínhamos consciência, tá?
muitas vezes nos anestesiávamos em passeios de fim de semana, em prazeres fúteis, alguns até em vícios, em drogas, no alcoolismo, e, enfim, buscando sempre uma fuga. Fuga essa que hoje, com a pandemia, nos foi cortada. Então, hoje, nós temos que olhar para a nossa vida. Tipo assim, é como se a vida parasse e colocasse a mão no nosso ombro e falasse: e aí, sujeito, o que você está fazendo da sua vida? Essa é a grande pergunta que o ano de 2020 veio nos trazer. Sem julgarmos ele como um ano positivo ou um ano negativo, vamos entender que essa foi a grande pergunta. Algumas pessoas vivenciaram dores acerbas com a perda de entes queridos que se foram motivados pela Covid. Outras pessoas passaram incólume, mas a verdade é que, de alguma maneira, todos nós, em menor ou maior grau, fomos atingidos por essa mudança planetária. E por que esta mudança planetária? Porque, além do nosso processo individual, do nosso processo de evolução pessoal, nós estamos participando de um processo de evolução coletiva e planetária. Nós sabemos que a lei da evolução é uma lei que atinge a tudo no universo, e os planetas também estão a evoluir. E o nosso planetinha Terra, a querida Gaia, está passando para um nível superior, está saindo de mundo de expiação e provas para ingressar na categoria de mundo de regeneração. O mundo de expiação e provas, ele é caracterizado pela predominância do mal. Embora exista já um considerável número de pessoas que entende que a lei do amor é a prioridade, ainda a maioria está estacionada no egoísmo e no interesse próprio. Então, as sociedades estruturadas num mundo de expiação e provas são sociedades desequilibradas, onde não há uma consciência de igualdade, onde há a sobrevivência pela vida e a luta, e sempre o mais forte dominando o mais fraco. Sempre foi assim desde o começo da humanidade. Só que agora, neste upgrade que a Terra vai passar, vai haver uma revisão profunda desses valores. O homem vai olhar para a sociedade com outros níveis. A primeira característica da sociedade renovada será a fraternidade, será a igualdade social, será o indivíduo ter consciência de que ele não pode ser feliz isoladamente, de que ele precisa de que todos caminhem na mesma direção. Isso não é novidade, porque Jesus, quando esteve entre nós, nos colocou a sua lei áurea. Faça o seu semelhante apenas aquilo que você gostaria que o seu semelhante te fizesse. Então, ao tentar praticar esta lei, nós vamos renovar a ética, nós vamos descobrir o princípio da fraternidade. Não mais a lei de levar vantagem em cima do próximo, mas sim a lei de dar a mão. Vamos entender que todos estamos na missão de subir uma montanha
e que precisamos apoiar as nossas mãos nas pedras e darmos as mãos aos companheiros que estão na retaguarda. Este é um processo coletivo, este é um processo que requer que nós tenhamos a consciência, não é? Então, eu diria que o grande presente que esse ano nos trouxe foi a oportunidade de termos consciência. Aqueles que conseguiram ganhar e entender este presente estão profundamente empenhados em fazer a sua transformação pessoal, pois entenderam que somos todos um, que fazemos parte de uma única humanidade e somos como raios de um único sol, que é a fonte criadora, que é Deus, que é o nosso Pai. Então, um raio de luz não pode existir sozinho, sem os outros. Quando compreendemos isso, quando ganhamos esta consciência, nós automaticamente nos libertamos do egoísmo, nos libertamos dessas sombras que séculos e séculos teimam em nos acorrentar na animalidade primitiva. E aí podemos alçar voos com as asas da compreensão e do entendimento a espaços espirituais superiores para um mundo de regeneração. Um outro aspecto característico da nova sociedade renovada será a vivência da espiritualidade. Não a espiritualidade como uma religião constituída, porque as religiões são produtos do homem e acabaram se cristalizando, se distorcendo em dogmas que ocultaram o verdadeiro sentido da ligação com o Pai, no sentido da palavra religare. Mas o homem vai entender que o seu assunto é uma conversa pessoal com a divindade, através de sentir Deus dentro de si. Quando o homem compreende a sua origem divina, ele percebe essa função da alma, ele percebe Deus falando e de forma inarticulada na voz da sua consciência. E a partir dessa percepção, ele se religa à espiritualidade, ele se religa ao caminho da luz. Um outro aspecto que nós vamos vivenciar na sociedade renovada é a vivência, a possibilidade da vivência do amor incondicional, que é aquele amor pleno, aquele amor intenso, que apenas se projeta para o outro, sem cobrar nada de volta. Esse amor é o amor dos espíritos nobres, dos santos que aqui tiveram entre nós, trazendo-nos sua mensagem de renovação, de esperança. Nós podemos sentir este amor dentro de nós desde que abramos o nosso coração para a possibilidade da renovação. A pandemia, o vírus, veio nos confinar para que pudéssemos olhar no espelho da verdade, para que pudéssemos finalmente absorver esses ensinamentos que nos vêm sendo dados pelos milênios afora, que o próprio Mestre Jesus, dirigente espiritual da Terra, aqui esteve entre nós, trazendo-nos o seu Evangelho de luz como sublime farol a alumiar o nosso caminho. Mas o que nós fizemos?
Ao invés de entender esta luz, nós voltamos os olhos para a escuridão dos nossos vícios, para a escuridão das nossas imperfeições e nos perdemos séculos afora. Hoje é soada a hora do reencontro com o verdadeiro sentido da vida. Hoje não mais teremos novas oportunidades. Aqueles que realmente conseguiram entender, abrindo o coração e a consciência para o propósito da alma, esses serão os convidados a carimbar o passaporte para viverem na sociedade renovada do mundo de regeneração. Aqueles outros que não conseguiram esta tarefa serão convidados a novos estágios em planetas primitivos, compatíveis com o grau de desenvolvimento moral em que se estacionaram. Então, o momento é da separação do joio e do trigo. O momento é de aceitarmos definitivamente o convite amoroso do Pai para a renovação e para a caminhada na estrada do bem, do amor e da fraternidade. Vamos lembrar que esse é o nosso destino maior. E agora, na virada do ano, ao invés de fazermos promessas que se vão, que se acabam no mês de janeiro, vamos olhar e vamos fazer uma promessa definitiva com a nossa alma, um acordo definitivo com a nossa alma, que em 2021 nós possamos mudar o foco das nossas prioridades e passar a trabalhar para a construção de um mundo melhor, através, primeiro, de um centramento pessoal, através, primeiro, de um trabalho individual com a própria sombra, tornando-nos mais leves, tornando-nos mais autênticos e mais sinceros, mais amorosos e fraternos. Esse é o trabalho que precisamos fazer para colaborar para a transformação do mundo, para a mudança da sociedade. Em seguida, vamos rever os conceitos da sociedade, vamos tentar sermos mais fraternos, vamos tentar ajudar ao nosso semelhante. Muitas vezes nós não teremos condições materiais, condições físicas, mas sempre teremos uma condição amorosa de doar um sorriso, uma palavra de incentivo, enfim, qualquer coisa boa que saia do nosso interior rumo ao nosso próximo. E por último, vamos aproveitar a oportunidade deste ano novo que em breve vai se iniciar para realmente vivermos nas pegadas do Cristo, seguindo seus ensinamentos de paz, de amor e de fraternidade. Eram essas as palavras que gostaria de deixar a todos vocês no último programa Saúde Integral deste ano. No próximo ano, já estamos programando algumas atividades e vamos contar todos com a colaboração, com o crescimento e, acima de tudo, com a alegria daqueles que trabalham dentro do amor e da fraternidade. Que todos nós possamos ingressar no novo ano que se anuncia com o coração mais leve e cheio de esperanças de que o mundo está se renovando,
de que as forças do mal estão batendo em retirada definitiva e que a vitória da luz é algo concreto e que não tem mais volta. Apenas a luz e o amor serão os ditames, serão as balizas que nortearão o nosso caminho. Muita paz a todos e que possamos sempre lembrar dessas palavras. A caminhada é árdua, mas nunca estamos desamparados. Nos momentos mais difíceis, nossos amigos espirituais estão estendendo suas mãos carinhosas, nos exortando a continuar, nos exortando a alimentar a nossa fé, com a certeza de que a única coisa que não podemos fugir é do nosso destino indefectível de caminhar para a luz, porque a luz faz parte de nós. Muita paz a todos e até o próximo ano, até 2021. Tudo de bom.